Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom? Passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar sobre a relação entre alimentação e alergia alimentar. Por que às vezes é muito importante quando a gente desconfia de algum paciente, não do paciente, do quadro clínico dele. Você já fez tudo no plano alimentar, já tirou tudo que você acha que poderia inflamar ou dar algum probleminha. Aí o que acontece? O paciente continua tendo os problemas gastrointestinais, né? Fora as outras situações que a gente tem de alergia. Então o que acontece? Eu recebi uma paciente aqui, tem 45 dias, e ela tinha sangue nas fezes, tinha muitas dores, era um quadro assim muito complicado. Então, o que aconteceu? Eu desconfiei de algumas síndromes, pedi para ela retirar alguns alimentos, mas ainda assim eu solicitei exame de alergia alimentar. Por quê? Às vezes existem alguns alimentos que a gente nem desconfia, acha que não faz mal, mas eles interferem demais e causam algum mal nesse paciente. Então, você já tem ali uma hipermeabilidade intestinal, ou uma desbiose intestinal. Se eu colocar algum alimento que pode vir a ocasionar reação cruzada e me causar uma alergia, vai piorar meu quadro. Então, o que acontece? Essa paciente aqui chegou ontem aqui comigo e aí fez exames de alergia alimentar e eu tenho aqui 4 padrões. Eu tenho reação muito forte, reação moderada e reação fraca. Então, olha só para vocês darem uma olhadinha aqui. Reação muito forte, eu tive aqui leite de vaca e iogurte, né? Só frisando aí para as pessoas que ainda acham que podem sair comendo queijo, podem sair tomando leite. São alimentos muito inflamatórios, principalmente para algumas pessoas que têm sensibilidade ou têm alguma reação em termos de alergia. As cereais fortes, gliadina, que é a proteína que você encontra no glúten, que geralmente é que causa inflamação. Queijo cottage, caseína, kefir. Então, lembrando algumas pessoas, por mais que o kefir seja um alimento fermentado, seja um alimento bom, tenha uma colônia de bactérias, algumas pessoas têm reação. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as blogueirinhas ou com aquelas pessoas que estão postando as coisas. Eu vou tomar porque a fulaninha de tal toma e é saudável. Não é bem assim. Então, cada indivíduo tem sua individualidade, redundantemente falando. Queijo processado, baunilha, semente de papoula. Obviamente que assim, se você for buscar a luz da botânica, a gente tem algumas famílias. Então, de repente, baunilha, não quer dizer que sejam todas. Se tem algumas famílias, tem algum alimento ali que de outra família que pode não dar reação. Então, por isso que assim, às vezes quando dá no exame, não sei se dá para vocês verem aqui, ele coloca bem aqui a família ao lado. Acho que não dá para enxergar, né? Mas ele põe a família ao lado. Então, por exemplo, baunilha, Verplanifolia, que é o tipo da família. Semente de papoula, castanha do Pará, também é muito comum a gente ter paciente com alergia alimentar. Amêndoa, broto de bambu, uma coisa assim simples, né? Porque você diz assim, broto de bambu é saudável, eu vou comer, é um alimento funcional, realmente é muito bom, mas aí o que acontece? Broto de bambu nessa paciente deu reação forte, então ela não pode comer. Abóbora, um alimento simplérrimo também que a gente faz uso dela. Cogumelos, aí mix de cogumelos a gente tem ostra, champignon, shiitake, entre outros. Reação moderada, claro, do ovo, que é também o padrão ouro também de alergia alimentar, que geralmente dá. Manteiga, figo, kiwi. Kiwi, esses alimentos geralmente estão muito relacionados a algumas síndromes. A gente tem a síndrome fruto-látex, síndrome pólen-fruto. No geral, a síndrome pólen-fruto é quem comanda os demais síndromes. Então, a gente tem aí reação cruzada de alguns carboidratos por alguma cadeia química que tem ali no alimento, ele pode causar reação cruzada. Então, algum aminoácido que existe ali dentro dele pode estar causando essa reação e dar alergia alimentar. Aí eu tenho semente de mostarda, tomilho, alecrim, reação moderada. E veja bem, a paciente me disse assim, Amanda, ela planta, ela tem horta, enfim, ela estava me contando lá que ela trabalha com isso, ela disse assim, e eram coisas, por exemplo, tomilho, essas coisas eram coisas que às vezes eu estava ali na horta, eu pegava, tirava, comia. Então, quer dizer, eu tirei todos os alimentos e continuava aquele processo de dor, tudo. Então, se eu não tenho um exame para me embasar, Amanda, quer dizer que o exame é 100%? Não. Às vezes existem alguns reagentes que eles são importados. Então, o que acontece? Por exemplo,
Se eu tenho um reagente que vem dos Estados Unidos, eu tenho algum camarão, vamos supor, a proteína do camarão de lá é diferente de uma proteína nossa. Por exemplo, eu morava em Belém do Pará. Em Belém do Pará nós temos camarão de água salgada e camarão de água doce. Então, alguns pacientes têm reação de camarão de água salgada e não tem da doce e vice-versa. Então, isso depende muito da proteína, depende muito do que o animalzinho está comendo ali para dentro dele processar toda essa questão de aminoácidos e companhia. Aí nós temos noz de macadâmia, uma castanha de caju, abobrinha, também é outra coisa simplérrima, a galera que adora low carb, vou fazer abobrinha, olha aí. Lentilha, lagosta, caranguejo, e a gente teve aqui algumas coisas de reação fraca, só que me chamou a atenção, porque eu geralmente trabalho no padrão que eu uso até 10 unidades por ml. Então, por exemplo, eu tive aqui, deixa eu ver, mirtilo, deu 9,81, então ainda assim, dependendo da situação, de repente dá reação fraca, mas se ela comer todos os dias pode dar uma reação um pouco mais forte, então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso também. Pistache deu 11,53. Deixa eu ver o que é mais comum aqui para vocês. Grão de soja, soja também é outro alimento ali que pode causar muita inflamação. Levedura de cerveja, então os levedos também a gente tem que tomar cuidado, às vezes paciente que come pão e a gente usa aqueles levedos, o fermento biológico que a gente fala, né? Então não é todo mundo que pode comer, porque isso pode causar alguma reação e alguma dor também. Então o que acontece? Quando a gente não tem essa questão do conhecimento de alergia alimentar ou de alguns, porque o que causa alergia é a proteína, é o aminoácido de algum alimento, mas eu posso ter reação cruzada também com o carboidrato. Então, quando eu não tenho uma ajuda, por exemplo, como um exame de alergia alimentar, por mais que ele não seja 100%, fica difícil tratar o paciente, porque se você já retirou todos os alimentos que na teoria inflamam a pessoa, tudo aquilo que você acha que poderia causar mal, se você já retirou e ela continua sentindo dor, alguma coisa está sendo errada. Então, ou o paciente não está seguindo o protocolo que você pede, porque às vezes existe pacientes, Amanda, a dieta está restrita, eu não vou fazer, porque eu adoro comer um queijo, eu adoro comer isso, eu adoro comer um estrogonofe, botar creme de leite, vou botar o light, sem lactose. Não existe isso, gente. Restrição é restrição. Então, se você quer ter saúde, se você quer ter qualidade de vida, se você quer parar com todos os seus sintomas, para que você vai pagar uma nutricionista se você não vai seguir? Então, se eu disser para você tem que ser restrito, porque você tem restrições mesmo, a culpa não é minha, a culpa é do seu corpo, então a gente tem que fazer essas restrições. Senão você vai continuar passando mal. Então, por exemplo, essa paciente foi muito legal, porque ela viu a diferença, ela veio aqui com um quadro assim gritante. Ela disse, Amanda, eu não sei mais o que eu como, eu tô para viver de luz. Então, eu retirei tudo e ela me relatou que melhorou muito, mas uma coisa ou outra ainda estava causando dor. Eu falei assim, não, vamos fazer um exame pra gente ver. E aqui é a prova dos 9, então quer dizer, ervas simples, tomilho, alecrim, que a gente usa no dia a dia ali para comer, para ela dar reação moderada. Então, é uma paciente que de repente, uma vez na semana, consegue tolerar esse tipo de alimentos. Mas se comer todo dia, vai dar uma reação muito forte. E aí, o que vai continuar? Eu vou continuar tendo aquele quadro de dor, sangue nas fezes. Eu vou continuar tendo quadro de gases. A pessoa não dorme. Uma série de fatores. Então, por isso que eu falo para vocês, toda doença começa pela boca. O seu intestino é responsável por muita coisa, apesar de ter muita gente ainda que não acredita nessa teoria. Mas eu, clinicamente falando, eu comprovo aqui, todos os pacientes que andam passando aqui comigo, que é mais do que fato e verdade que as doenças intestinais, elas causam aí desde ansiedade, você pode ter um quadro assim de ansiedade, aí eu já passar a ter pensamentos ruins, aí vai para psicólogo, aí ainda bem, graças a Deus que a gente tem alguns psicólogos dessa linha também de longevidade, de alimentos funcionais, que sabem que pode ser alguma coisa que está comendo. Então, vai para psicólogo, vai para psiquiatra e eles dizem, olha, procure uma nutricionista, procure alguém para realinhar a sua alimentação, porque o seu intestino deve estar muito inflamado. Então, fica aqui minha dica para vocês, procurem um profissional habilitado, tomem cuidado com o que vocês comem, tomem cuidado com aquilo que vocês querem comer porque viu alguém ali na rede social postando. As coisas não funcionam assim, cada indivíduo é um indivíduo, cada metabolismo é um metabolismo, e o que faz bem para mim, de repente pode não fazer bem para você.
Então procurem um profissional habilitado e mais vezes eu quero voltar aqui para vir com vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer algumas aulas e de vez em quando postar alguma coisa para vocês, tá bom, gente? Então cuidado com o que vocês comem, parem de comer besteira e vamos ter qualidade de vida. Beijo, gente. Tchau, tchau.